Irmãos, boa noite. É desafio mesmo. Eu vou guardar 2 para o final, tá? Aqueles 2 que já sabem que deixa para o final. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 5. O Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu gostaria que nós lêssemos o verso 10. Lucas capítulo 5, o verso 10. Somente a última frase do versículo 10. Lucas 5, verso 10. Não temas, doravante serás pescador de homens. Não temas, doravante serás pescador de homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado. Obrigado pelo que temos vivido aqui até agora. E lhe pedimos que pela tua palavra tu possas falar ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que era o ano de 1900 e próximo do ano de 90, 1988, 89, mais ou menos. Eu fazia parte, eu era funcionário de uma multinacional. Não é que eu sou velho não, é que eu comecei muito novo. E a empresa, ela passou por uma certificação da ISO 9000. É provável que alguns irmãos já passaram por uma certificação de ISO 9000 em alguma empresa que tenha trabalhado. Aqui nesta noite, acredito que alguns irmãos já viveram isso. Sabe como é difícil ter o selo de qualidade ISO 9000 numa empresa? Ainda mais uma empresa que já tinha um tempo de vida, já tinha uma caminhada, já tinha uma prática, já tinha um relacionamento com clientes já estabelecido, um relacionamento do recurso humano também já definido, e de repente chega a necessidade para ter acesso com mais abrangência no mercado internacional. Foi necessário ter o selo de qualidade ISO 9000. É uma revolução na empresa. É preciso catalogar todos os processos, rever tudo. E havia uma questão que parecia simples, mas que era muito importante, que era definir a missão da empresa. Toda empresa que quer ter um selo de qualidade ISO 9000, no meu caso em especial aqui, ISO 9000, tem que ter a sua missão definida, a sua visão e os seus valores. Hoje é comum. Hoje, qualquer empresa que você vai, na recepção você tem lá a missão da empresa, às vezes tem a visão também, como é que vai fazer para chegar naquela missão, e também tem, em alguns casos, a própria lista de valores da empresa. Então aquela empresa começou a buscar a sua missão. E existia uma tentação natural. Vamos definir uma missão que seja fácil de cumprir. Vamos definir uma missão que seja já corriqueira. Vamos definir uma missão que abranja, na verdade, aquilo que nós já fazemos, para que não tenhamos que fazer uma mudança muito grande em nosso comportamento com o cliente, com os próprios funcionários, etc. e tal. A tentação, então, naquela época, era fazer uma missão adequada à realidade da empresa. E assim aconteceu. E acredito que muitas empresas que entraram nessa de certificação naquela época também não pensaram em fazer algo muito diferente disso. Vamos definir uma missão, vamos definir que a missão da empresa é tal. E esse tal é aquilo que nós já fazemos, para ficar mais fácil, para não haver uma revolução tão grande assim no ser da empresa. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já pararam para definir a sua missão de vida. Já fez isso? Normalmente a gente vai vivendo a nossa vida, nós vamos vivendo dia após dia, as coisas vão acontecendo, acontece um relacionamento que vira namoro, que vira casamento, acontece uma faculdade que nós até planejamos, mas depois entramos num trabalho, talvez não era tudo aquilo que nós queríamos, mas aconteceu e nós vamos seguindo adiante. O casamento tem problemas, nós vamos enfrentando os problemas. Vem os filhos, às vezes filhos que nós não planejamos na ordem e na hora que vem, mas vai acontecendo e nós vamos vivendo.
Dificilmente alguém para definir a sua missão. Ou seja, o que eu quero ser. Ou a sua visão, o que devo fazer para ser isso que eu tenho como missão de vida. Se eu perguntar aqui, provavelmente mais da metade dos irmãos nunca pensaram em qual é a sua missão. Eu digo no âmbito pessoal. Agora, como igreja, e você é igreja, nós somos igrejas, ou nós somos igreja. Igrejas também, né? Temos pessoas de vários lugares aqui. Nós somos igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é a definição clássica de missão? A igreja existe para glorificar a Deus. Esta é a missão da igreja, glorificar a Deus. Então, se eu sou igreja, eu devo ter como missão glorificar a Deus. E a Bíblia ensina como eu devo glorificar a Deus, ou no que eu devo glorificar a Deus. E é em que, irmãos? Quem sabe responder essa? Como ou no que eu devo glorificar a Deus? Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. É simples. Tudo que eu fizer, eu preciso fazer para a glória de Deus. Eu vou confessar algo para os irmãos. Eu ia falar hoje aqui, eu não sei quantos estavam há 9 anos atrás aqui na igreja, mas há 9 anos atrás, eu estava aqui, provavelmente numa data parecida com essa. Eu estava pregando aqui, usando aquele texto da visão de Paulo em Troade. Passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão que Paulo tem do homem macedônio. E eu estava desafiando essa igreja a entrar conosco em Capanema, há 9 anos atrás. Pedro Henrique estava em Capanema, né? Está bombando Capanema agora. Já está plantando outra igreja. Eu estava desafiando esta igreja a entrar conosco em Capanema, porque nós não tínhamos mais dinheiro para plantar uma nova igreja. E esta igreja entrou de sola. E nós, no mês seguinte, iniciamos o trabalho em Capanema. Então eu vinha hoje aqui, já saí do Paraná pensando, vou falar sobre isso lá com os irmãos. Porque eu vou fazer um desafio no final, né? Um outro desafio parecido com aquele. Então vai ficar tudo encaixado. Mas aí hoje à tarde, eu estava no quarto, eu estava lendo para lá e para cá, lendo, e incomodado. Não tem que falar sobre isso. Vai ser muita cara de pau minha falar disso hoje. Não vou falar sobre isso. E aí me deparei com esse texto. E comecei a ler e a fazer ler umas leituras paralelas. E vim para cá. Aí quando chegou ali dentro, pastor Vitor, ali dentro acontece um negócio bacana. Eu imagino que os irmãos que vão chegando vão ouvindo um coral lá dentro, né? Acontece uma coisa muito bacana que eu levei comigo, pastor Vitor. Na minha igreja também acontece isso. Antes do culto, reúno com os irmãos, nós oramos ali. Nós só não cantamos, mas oramos e compartilhamos algumas coisas com eles. Mas ali dentro o pastor Vitor mencionou aquele texto do louco, esta noite pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será? E Deus confirmou no meu coração, é isso mesmo que você tem que falar hoje na igreja. É esse texto mesmo, e é esta a mensagem. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Pastor Vitor ainda disse, a nossa vida só tem sentido naquilo que nós fazemos, que rende frutos para a eternidade. E aí eu pergunto para o irmão, qual é a tua missão? Quando nós nos rendemos a Cristo, ou quando Cristo nos alcança com a sua graça, e nós somos transformados, nós somos regenerados, nós temos uma nova vida, uma nova criatura, somos nova criatura em Cristo, nós passamos a ter a missão de glorificar a Deus em tudo o que fizermos. Esta é a nossa missão, e não tem como ajustar, não tem como dar um jeitinho.
Não tem como pegar esta missão e começar a olhar para o que eu faço bem e que desagrade a Deus. Não tem como eu olhar para aquilo que eu faço com frequência e que não glorifica a Deus e tentar ajustar isso. Não, tudo o que eu faça no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha casa, nos meus relacionamentos, tem que glorificar a Deus, porque esta é a missão da nova criatura. E aí nós temos esse texto aqui. A partir de agora você vai ser pescador de homens. Já pensou nisso, meu irmão? Esta palavra, quando Pedro tem um encontro com Jesus, veja bem, o Senhor diz: a partir de agora, olha, não importa o que você fez até então, não importa quem seja você, não importa como é que vai ser isso, mas eu quero que você entenda que a partir de agora você vai ser pescador de homens. A mesma coisa, meus irmãos, a mesma frase ecoa do passado até aquele dia em que você se encontrou com Cristo, até aquele dia que você foi resgatado por Cristo. Você, a partir de agora, será pescador de homens. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, para que nós pudéssemos acompanhar esta passagem. O capítulo 5 de Lucas. Vamos dar uma caminhada nesse texto e perceber algumas coisas interessantes aqui. No versículo 1, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Estava uma multidão apertando Jesus. A multidão. Muitas pessoas ao redor de Jesus. Não sei quais eram os objetivos deles. Não sei se estavam ali por curiosidade. Não sei se estavam ali por necessidade. Eu sei que muitas pessoas estavam ali. Uma multidão apertando Jesus. No versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago. A multidão aperta Jesus. Mas Jesus, ele vê os 2 barcos. Ele não está olhando para a multidão nesse momento. Ele está olhando para os 2 barcos junto à praia do lago. Esse lago é o Mar da Galileia. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Estavam lavando as redes, os pescadores. Um deles era Pedro. Lavava a sua rede. Mais à frente vamos encontrar a afirmativa de que lavava as redes sem ter pego nenhum peixe. E aí, meu irmão, eu quero que você comece a observar alguma coisa comigo. O sentimento de frustração no trabalho. Ele estava trabalhando, ele era um pescador profissional, esta era o seu ganha-pão, a sua forma de levar recursos para casa. Então ele trabalhava continuamente, ele sabia como fazer isso, ele conhecia as técnicas, ele tinha os recursos acerca de como pescar bem, ele sabia como fazer aquilo. Ele era profissional, mas estava no final do dia lavando as redes. Um sentimento que eu acredito, irmãos, de frustração, de decepção, de tristeza. Puxa vida, quando você sai para pescar, eu não sei quantos costumam pescar aqui, eu sei que o Pedro, famoso lobo do mar, né? Pescador, é horrível quando ele chega em casa sem nenhum peixe, né, Dulcinha? Terrível, conta uma história triste, fala que hoje o sudoeste não estava não sei o quê, aquela história toda. É terrível. Sai para pescar e não pescar nada. Já aconteceu comigo isso também. Lá no Paraná nós temos lugares muito bons para pesca. De vez em quando eu vou no Pesca e Pague para garantir. Mas lá tem, às vezes saímos para não pescar nada. É terrível você... Agora imagina um pescador profissional com seus objetos ali, depois de passar o tempo todo pescando e nunca não pegar nada. Lavar as redes sem ter pego nada, é frustrante. Terminar um dia de trabalho, olhar para trás e não sentir, não ver, não apalpar, não perceber o resultado do seu trabalho. E muitos vivem assim. Muitos vivem todos os dias trabalhando e trabalhando. E no final do dia lavam as redes. Sabe qual é o sentimento de quem lava as redes? É um sentimento de esperança.
Porque se Pedro soubesse que no dia seguinte não pescaria nada, ele não lavaria as redes. Ele lava as redes na expectativa que amanhã será melhor. E assim nós também, no sentido global, fazemos. Nós, no final do dia, ainda que frustrados com o nosso trabalho, ainda que chateados pelo que aconteceu no nosso trabalho, nós lavamos as redes na expectativa de que amanhã será melhor. Amanhã vai ser diferente. E talvez é isso que faça você se levantar todos os dias para trabalhar mais um dia. A expectativa, a esperança de que esse dia será melhor e de que esse dia valerá a pena. Mas aquele que foi trazido para a luz, retirado das trevas, resgatado, regenerado, transformado por Cristo, aquele que tem nova vida em Cristo, não consegue ver o fruto do seu trabalho se ele não glorificar a Deus. Lava as redes mais uma vez. Dia difícil, relacionamento com a chefia difícil, insubordinação. Pedro estava lavando as redes. Jesus, embora apertado pela multidão, ele olhou para aquele homem. Olhou para aquele homem. Entrando em um dos barcos, versículo 3, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Pedro teve o privilégio de ficar no camarote. Imagina essa cena, Jesus fala com Pedro: olha, vamos comigo ali, afasta um pouco o barco da praia. Eu imagino Pedro assentado, Jesus junto com ele, sentado também, ensinando a multidão, e Pedro ali, Pedro bebendo em loco, observando a autoridade com que Cristo falava, impressionado. Uma aula grátis, exclusiva. Pedro pôde perceber as feições do rosto de Jesus, os gestos, nas minúcias, nos detalhes, o olhar de Jesus compassivo para a multidão, o olhar terno de amor de Jesus para com aqueles homens e mulheres perdidos e necessitados. Pedro, assentado no seu barco, no lugar da frustração, ele tem um encontro extraordinário com Jesus. E aí nós lemos os versos 4, 5 e 6. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. O que acontece aqui, meu irmão, é que mesmo o trabalho infrutífero de Pedro, apesar do conhecimento que ele tinha como profissional da pesca, que isso de maneira alguma impedia a Jesus de fazer o extraordinário. Mesmo tendo Pedro dito: olha, Jesus, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, não conseguimos nenhum fruto do nosso trabalho, não conseguimos nada, apesar de todo o nosso esforço, apesar de toda a nossa habilidade, nós não conseguimos nada. Então Pedro está dizendo para Jesus: olha, não vale a pena, não vale a pena, é perda de tempo. Mas depois de ter visto Jesus falando e como falava, de ter visto
a manifestação da glória de Deus através de Jesus, falando à multidão, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Sob a tua palavra, submetido à tua autoridade, sob o teu comando, à mercê não da minha vontade, à mercê da tua vontade, eu vou trabalhar de novo. Eu vou fazer de novo. Ontem eu fiz, segundo o meu conhecimento, segundo os meus recursos, segundo as minhas habilidades, eu fiz ontem, mas hoje farei debaixo da tua autoridade, em obediência à tua ordem, farei. E o que aconteceu no verso 6? Uma pesca que dá nome a esta passagem, pesca maravilhosa. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Meus irmãos, Pedro, quando vê o que Jesus faz, quando puxam as redes, e as redes estão quase se rompendo de tantos peixes, quando, sob o comando de Jesus, sob a orientação de Jesus, sob a ordem de Jesus, eles fazem o mesmo que vinham fazendo, tudo muda. Tudo muda. A glória não seria do pescador, a glória agora é de Cristo. A glória não é do trabalhador, não é da sua habilidade, do seu conhecimento, dos seus recursos intelectuais. A glória agora é de Cristo. É Cristo quem dá a ordem. E quando eles recolhem aqueles peixes, Pedro entende que a glória é de Cristo e cai aos seus pés. Eu sou pecador, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Meu irmão, é assim que se dá glória a Deus. Quando reconhecemos a nossa miséria, a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Pedro dá glória a Cristo. E o Senhor fala para ele: olha, não temas. A partir de agora você vai ser pescador de homens. E aí no versículo 11, meus irmãos, nós encontramos a atitude de Pedro. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O seguiram. A partir desse momento, Pedro, ele deixa tudo para seguir a Jesus. Esta foi a atitude de Pedro. Pedro deixou tudo e foi seguir a Jesus. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu estava com 17 anos, eu tinha muito forte no meu coração o meu chamado, mas eu tinha alguns sonhos pessoais também. E naquela ocasião, por algumas questões que eu entendia ser até a vontade de Deus, eu fui fazer uma faculdade ao invés de ir para o seminário. Foi essa faculdade que me levou para esta empresa onde eu trabalhei por 4 anos. Essa faculdade me deu uma profissão, me deu um reconhecimento humano, mesmo sendo muito novo. Comecei a ganhar muito dinheiro. Eu costumo dizer, quando eu fui para o campo missionário, eu não deixei nada para trás. Eu saí do seminário sem nada, não tinha nada. Mas quando eu fui para o seminário, eu tinha muita coisa que me prendia
ao mundo que eu vivia. Eu tinha um salário excelente, solteiro, comprava equipamentos de última geração, tive uma empresa de comunicação visual, de marketing. Alguns anos depois, que passou esses 17 anos da minha primeira crise do chamado, eu disse sim, e aí eu larguei tudo. Fui para o seminário, vendi a minha empresa, pedi demissão onde trabalhava, deixei muita coisa para ir para o seminário, porque entendi que não dava para fugir mais, e que a minha missão de vida era pregar o Evangelho, e nada tinha sentido para mim. Embora eu ganhasse dinheiro, chegava no fim dos meus dias, eu lavava as minhas redes e esperava que o dia seguinte fosse melhor. Amanhã vai ser melhor. E esse dia nunca chegou. Nunca chegou. Irmãos, eu trabalho, eu lido com pessoas todas as semanas, pessoas que não têm um sentido para a sua vida, que não sabem por que vivem, na verdade. Talvez por isso mesmo que o sul do Brasil, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é atualmente os dois estados onde há o maior índice de suicídio. Pessoas que não sabem o sentido da sua vida. Eu, como cristão, chamado por Deus para o ministério, vivi uma vida de muitos recursos, mas os frutos que eu estava produzindo não eram frutos para a eternidade, não estava semeando para a eternidade. E aí fui para o seminário. Aí no seminário eu fiquei sem nada mesmo, financeiramente falando. Quando eu conheci a Letícia, eu não tinha nada, nem emprego, não tinha nada. Tinha um emprego lá que, na verdade, eu usava mais para pagar as minhas dívidas de quando eu tive um negócio frustrado no meio do seminário. Quando eu pedi a Letícia em casamento, né, falei com o Daniel e Elane, lembro até hoje, né, o Daniel ficou muito nervoso, porque imagina, quem é esse cara, né? Ainda com 11 anos a mais do que a filha dele. Letícia tinha 18, quando eu pedi ela em casamento. Eu tinha 11 anos a mais, faz as contas aí, né? Quem é esse cara? Eu não tinha nada, meus irmãos. Eu só tinha no meu coração a convicção de que eu ia cumprir a minha missão. E acabamos nos casando. Quando 6 meses antes de casar, eu estava em Santa Catarina já, eu ganhava R$100 por mês. R$100. Era 50% da bolsa que a Junta de Missões Nacionais dava para os estagiários. E eu ia casar em novembro. Janeiro eu ganhava isso. Ia casar em novembro. R$100 por mês há 15 anos atrás não era muita coisa também não. Você pode pensar, mas R$100 naquela época devia ser, não era não, era bem pouco também. Mas tinha no coração a convicção de que eu estava diante do cumprimento da minha missão, estava abraçando a missão. Isso fez todo o sentido para mim e depois para a Letícia também. Quando me casei, eu já ganhava R$420. E nós começamos nosso trabalho missionário totalmente dependendo do Senhor. Aquele trabalho frustrado, aquele trabalho irrelevante que eu vinha executando, ficou para trás, porque estava fazendo aquilo que era a minha missão. Quando nos levantamos todos os dias para viver nossa vida, sem ter como foco cumprir a minha missão, ou cumprir a missão, no final do dia, eu vou ter que lavar as redes mais uma vez. Se você se levanta todos os dias para fazer qualquer coisa que não seja algo que dê glória a Deus, Pastor Vitor mencionou aqui que o trabalho é bênção. Quando trabalho, ou melhor, eu não trabalho, eu abençoo. Lá dentro falou, todos nós somos missionários. Não importa qual seja o seu trabalho, você é missionário, chamado para ser missionário. Havia uma multidão apertando Jesus. Ele chegou para Pedro,
porque ele tinha um negócio com Pedro. Existe uma multidão por aí, alguns apertando Jesus por uma razão ou por outra, mas ele escolheu você porque ele tem um negócio com você, ele tem uma missão para você. Ele não quer que você termine mais um dia lavando as redes, frustrado, decepcionado, ainda que tenha algum recurso financeiro, ainda que tenha alguma posição social. Se você vive uma vida como regenerado por Cristo, sem glorificá-lo, você está lavando as redes, mais um dia lavando as redes. Meus irmãos, alguns textos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. O que tem acontecido, meus irmãos, é que muitos de nós, crentes, temos vivido nossas vidas como escravos de homens. Trabalhamos para homens. Meu irmão, você pode trabalhar para homens, mas o que nós somos é escravos de Cristo e não de homens. Eu sou escravo de Cristo e não de homens. Então no meu trabalho para glorificar a Deus, trabalho para dar glórias a Cristo todos os dias. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele falou o quê? Glorifiquei-te na terra, cumprindo a missão que me deste. Glorifiquei-te na terra, cumprindo a missão que me deste. Irmão, quando você foi regenerado, você recebeu a missão. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. E eu quero terminar minha reflexão citando o texto que o pastor Vitor mencionou lá dentro. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? A quem você dá glória com o seu trabalho? Talvez nesta noite alguns precisam deixar o trabalho, porque o seu trabalho está mantendo você longe de Deus. Talvez alguns nesta noite precisam abandonar as redes, porque estão recebendo um chamado há muito tempo específico do Senhor, para servi-lo exclusivamente, completamente, integralmente, em todo o tempo. Talvez nesta noite você está sendo desafiado por Deus a continuar onde está, no trabalho em que está, nas relações em que está, mas agora com uma nova postura. Com uma nova postura. A postura de quem não lava as redes em vão. A postura de quem, sob o comando de Cristo, realiza uma pesca maravilhosa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Um desafio, na verdade. Um desafio. Nós ouvimos também hoje de vida piedosa. A vida piedosa tem relação com santificação, com comprometimento, com entrega, com renúncia. Eu gostaria, meus irmãos, que nesta noite houvesse um comprometimento novo com o Senhor. Eu falei de 3 chamados aqui. O chamado para sair do trabalho que lhe afasta de Deus. Coragem para deixar aquilo que continuamente te mantém longe da glória de Deus. O chamado
para deixar o trabalho e aceitar o chamado exclusivo, integral do Senhor. E o terceiro chamado é o chamado para mudar a sua postura aonde você está. Você quer atender algum desses chamados? Fique de pé onde você está. Agora, nós vamos orar. Você quer atender um desses chamados? Fique de pé onde você está, corajosamente. Deus abençoe. Já começaram a ficar de pé na galeria. Deus abençoe você. Eu vou mudar a minha postura. Eu não vou continuar lavando as redes todos os dias, olhando para o fruto do meu trabalho e perceber que este fruto não rende nada para a eternidade. Eu quero ser um servo comprometido. Fique de pé, nós vamos orar. Agora, coloque-se de pé. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor nesse momento. Eu vou glorificar a Deus. Eu vou. Deus abençoe a todos que estão de pé, aqui embaixo na galeria. Vamos orar. Ó Pai, eu quero colocar esses irmãos que estão de pé diante do Senhor, que Tu possas olhar para eles assim como olhaste para aqueles pescadores naquele dia. Aqueles pescadores estavam acostumados com aquele ambiente, com aquela rotina, mas a partir do encontro com Cristo deixaram tudo para trás e o seguiram. Nesta noite, Pai, esses homens e mulheres se colocam de pé, dizendo para Ti com coragem que precisam glorificar ao Senhor no seu trabalho, nas suas relações, na sua faculdade, em casa. Estão dizendo que irão glorificar a Ti, que não vão mais lavar as redes, frustrados, mas cada dia será uma nova oportunidade de glorificar ao Senhor através do testemunho, da proclamação da Tua palavra com a sua própria vida. O Pai, alguns estão ficando de pé porque vão abandonar o trabalho, porque entenderam que não podem continuar todos os dias fazendo aquilo que os afasta do Senhor, os afasta da Tua presença, os mantém cativos ao pecado. Outros estão reconhecendo, Pai, que chegou a hora de deixar tudo, de deixar as redes e atender à Tua convocação. Abençoa, Senhor, abençoa cada um segundo a sua decisão neste momento. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu Deus abençoe você. Agora eu quero os outros desafios. Irmãos, eu não sei quantos sabem, é provável que alguns irmãos tenham conhecimento disso, mas nós temos uma estatística alarmante que em cada 4 crianças, uma delas já sofreu um abuso sexual. Há mais ou menos 10 anos a Missão Barnabé vem orando e pedindo a Deus direção quanto a isso. E nós inauguramos no mês passado o projeto Inocência, que trabalha com prevenção do abuso infantil. Nós alcançamos todas as crianças da cidade de Matelândia. Nós fizemos uma peça, elaboramos uma peça teatral, uma releitura do Chapeuzinho Vermelho. E nós tivemos um trabalho extraordinário com todas as crianças de Matelândia. Criamos uma música, colocamos a música na cabeça das crianças, uma música que é um refrão que marca e que as ensina acerca da prevenção do abuso, que não permite que elas sejam tocadas. E nós começamos a ter resultados disso, a ter uma demanda que nós não esperávamos, na verdade. Esperávamos alguma coisa, mas não a demanda que estamos tendo. Então nós, na sexta-feira agora, próxima passada, nós alugamos uma casa para a Missão Barnabé. Alugamos uma casa, já estamos montando uma sala. Uma das salas vai ser uma sala de atendimento médico, atendimento psicológico, uma série de encaminhamentos agora em relação à demanda que estamos tendo. Então o primeiro desafio desta noite, a Missão Barnabé, nós sempre pregamos e falamos que todo recurso que levantamos vai para o campo missionário,
vai para um missionário. Hoje eu tenho que mudar o meu discurso, porque nós temos uma demanda nova. Nós precisamos desta casa funcionando todos os dias. Então vamos começar a reformar agora nessa semana, para que possamos começar a utilizar essa casa, que vai ser na verdade a base da missão Barnabé. Então nesta noite, o primeiro desafio, nós precisamos de irmãos que nos ajudem a sustentar a manutenção desta casa. Nós não vimos preparados para isso. Nós espalhamos algumas fichas aí nos bancos, aqui embaixo, aí em cima. Não tem lugar nenhum escrito Projeto Inocência. Então nesta noite, se você sentir-se inclinado a abençoar a missão Barnabé para o Projeto Inocência, você vai ter que escrever aí Inocência nessa ficha, para sabermos que é um recurso destinado para o Projeto Inocência. Esse é o segundo desafio da noite. O terceiro desafio: nós iremos abrir uma nova igreja em Santa Teresa, de 17 a 24 de julho. Nós precisamos de parceiros para sustentar esta nova igreja em Santa Teresa. Assim como eu fiz há 9 anos atrás, falando de Capanema, hoje eu venho falar de Santa Teresa. Mas eu falo com alegria. 45 projetos depois, eu falo de Santa Teresa. 45 novos projetos depois, eu venho falar de Santa Teresa. Desses 9 anos, nós abrimos 45 projetos. Pastor Vitor falou do Paraná, mas temos projetos no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e não sei se os irmãos sabem, os povos menos evangelizados do Brasil, que são os indígenas e os ribeirinhos. Nós mantemos 2 projetos com índios amauacas e axanicas no Acre, e os ribeirinhos do Rio Juruá, também na Amazônia, lá na região do Acre. Então, quando você contribui para a missão Barnabé, você está abençoando o avanço missionário, você está abençoando a plantação de novas igrejas. Há 9 anos atrás, eu vim desafiar os irmãos a entrar no terceiro projeto, que era Capanema. Hoje, nós já estamos chegando perto do projeto de número 50. 9 anos depois. Só foi possível porque irmãos como você se comprometeram e se juntaram a nós. Então hoje, eu gostaria que a irmã tocasse aquele cântico, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Eu estava pensando, irmãos, que eu estava tocando ali, eu me emocionei, porque eu fiquei pensando, gente, o projeto é mês que vem. É mês que vem. Nós não temos o obreiro ainda, nós não temos o recurso para alugar a casa onde vai morar o obreiro, nós não temos o recurso para alugar o local que vai reunir a igreja. A equipe não temos ainda, está sendo montada a equipe, né? E na sexta-feira de vir para cá, descobri que o lugar que nós íamos hospedar a equipe não temos também, porque me ligaram dizendo que não vão emprestar mais a escola para a gente. Mas dia 17, sabe o que vai acontecer dia 17? Nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá, em algum lugar, com o recurso que Deus vai levantar, com o obreiro que Deus vai levantar até lá. E se não levantar até lá, Ele está preparando esse obreiro para os próximos dias, porque nós temos convicção de que estamos cumprindo a nossa missão. Não estamos lavando as redes. Todo dia eu me levanto. Todo dia eu me levanto. E sabe o que vem à minha cabeça? Todos os dias. Eu vou plantar uma igreja. Eu vou plantar uma igreja. E faço isso em Matelândia, Ramilândia, Céu Azul, Capanema, Vera Cruz, Mangueirinha, Ponta Grossa, Cafelândia, Itaipulândia, Foz do Iguaçu, Ilhos Axanicas, Ilhos Amauacas, Ribeirinhos do Rio Juruá, Pequiri, em Minas Gerais, Campo do Meio, em Minas Gerais, Santa Fé, Salto do Lontra. Todo dia eu me levanto e falo, vou plantar uma igreja hoje. Estamos plantando uma igreja. Estamos reescrevendo a história. Eu me levanto e pulo da cama. Não dá para ficar deitado. Não dá para ficar frustrado.
quando temos a convicção de que estamos fazendo, cumprindo, realizando a missão. Então, meu irmão, agora queria até que nós cantássemos, se projetar, e até eu canto, mas eu queria que você agora, se Deus fala com você nesse momento, pegue essa ficha, está na sua frente essa ficha, e nós colocamos canetas também aí no banco, porque eu sei como é que é, aparece um monte de problema nessa hora. A caneta está aí, está pertinho de você, e se não tem uma ficha perto de você, pode levantar os seus olhos e pedir para alguém, que alguém tem uma ficha perto. Mas se nesta noite você quer nos ajudar a sustentar o projeto Inocência, que vai transformar a vida de muitas pessoas desde a sua infância, na prevenção do abuso infantil, e se você quer nos ajudar a plantar esta igreja em Santa Teresa, eu queria que você preenchesse a sua ficha agora, porque no final eu quero dar um presente para cada irmão que preencheu sua ficha e me entregou essa ficha. Eu vou estar por aqui, vou estar lá na porta, entregue a sua ficha preenchida. Eu quero te dar um presente, uma lembrança da Missão Barnabé, para que você continue caminhando conosco em oração e também nos sustentando com o recurso que você tem, que vai nos ajudar e que vai ajudar você também a cumprir a sua missão, que é glorificar a Deus.